Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mão na Massa. E o Mão na Massa é um quadro aqui do Seja Dev, onde eu sempre vou te ensinar alguma coisa da programação de forma prática. E é claro que não é qualquer tema, e sim temas específicos que vão te ajudar a entrar no mercado de trabalho como programador. Às vezes são temas de iniciantes, às vezes são temas de intermediário e às vezes são temas avançados. Inclusive, é para isso que eu estou aqui, é para te ajudar a entrar no mercado de trabalho como programador profissional. Então, se você tem esse objetivo, se você quer entrar no mercado como programador profissional, não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificação, de me seguir em todas as outras redes sociais. Estou no Instagram, estou no Facebook, estou no TikTok, os links vão estar todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu sou José Fortes e hoje a gente vai conversar sobre lógica de programação para iniciantes com JavaScript. Então, se você está começando agora a aprender lógica de programação, se você está começando agora a aprender o JavaScript, se você está querendo entrar agora nesse mercado da programação, esse vídeo foi feito especialmente para você. Se você já começou também, mas tem algumas dúvidas ali nas coisas mais básicas, você também pode ficar aí, porque eu vou te ensinar tudo desde o zero aqui, desde o mais básico possível, usando o JavaScript. Legal? Bom, e para a gente começar, seria interessante você pensar, seria interessante a gente definir o que é lógica de programação. Será que você conseguiria definir o que é lógica de programação? Basicamente, é claro que cada um tem uma opinião, tem uma definição específica lá, formal, mas lógica de programação é nada mais nada menos que você instruir o computador a realizar uma ação, uma ou mais ações específicas. E nossa vida, no geral, ela é recheada de lógica de programação. Você pode nunca ter parado a pensar nisso, mas é recheado de lógica. Nosso dia a dia é recheado de lógica. Então a gente acostuma a pensar na lógica das coisas bem antes da gente começar a estudar programação, começar a estudar tecnologia. Por exemplo, entrar em um carro. O que a gente faz para a gente entrar em um carro? Geralmente você não pensa nisso, você faz meio que no automático. Mas se você entrar em um carro, basicamente você precisa andar até o lado do carro, puxar a maçaneta, abrir a porta, entrar no carro, sentar, fechar a porta. Então isso é natural para você. Toda vez que você vai entrar em um carro, seja o carro seu, seja o carro de um Uber, alguma coisa desse tipo, você vai fazer esses mesmos procedimentos todas as vezes. Agora, imagina para quem nunca viu um carro na vida. Imagina uma criança que nunca tenha visto um carro, nunca tenha visto ninguém entrar em um carro. Para ele, não vai ser natural a forma que você entra no carro, a forma que você segura a maçaneta, que você puxa, o peso que você vai ter que aplicar para puxar a porta. Todas essas coisas são coisas naturais para você, porque você já fez 1 milhão de vezes. Agora, uma pessoa que nunca fez na vida, isso não é natural. E o computador funciona de maneira semelhante. É como se fosse uma criança que nunca viu nada na vida. O computador, você precisa falar para ele o que ele vai fazer em cada uma das situações para ele conseguir sair bem. Então, o computador, ele é como se fosse uma folha em branco que você vai ensinar para ele a realizar ações. E são essas ações que é a lógica de programação. É você ensinar o computador cada etapa que ele precisa fazer para realizar uma ação específica. É por isso também que nós temos softwares que fazem coisas muito diferentes. Por exemplo, o Instagram, ele é muito diferente do Spotify. Por quê? Porque o programador que programou lá o Instagram, o time, né, ele programou para fazer aquelas ações específicas de upar fotos, de ser uma rede social. Agora, os programadores, a equipe que programou o Spotify, foi feito de uma outra forma específica para você conseguir ouvir músicas. Então você não consegue postar uma foto lá no Spotify e nem ouvir música no Instagram. Você até consegue nos stories hoje em dia, né? Mas são tipos de sistemas diferentes que foram como se fossem instruídos a ser desse jeito diferente. Então eles não aprenderam a ser daquele jeito, não é um ser vivo assim, né? Foram programadores que foram lá e construíram aquele sistema para ser desse jeito. Então a lógica de programação é basicamente você mostrar ao computador, você ensinar o computador a ser do jeito que você espera que ele seja. Agora, no meio disso tudo, eu sei que muito provavelmente você já deve ter ouvido falar de linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação? A gente tem a lógica de programação, que é essa parte aí de você instruir as coisas, e a linguagem de programação é o que a gente vai usar para conseguir fazer essa instrução. Imagina, por exemplo, um pai ensinando para o filho alguma coisa. Ele precisa de falar em alguma linguagem que o filho consiga entender. Então não adianta nada você, por exemplo, querer ensinar uma pessoa que só fala inglês falando português. A pessoa não vai conseguir entender, não vai adiantar de nada. Então a linguagem de programação é basicamente essa linguagem, essa mesma linguagem que a gente utiliza para conversar, porém é a linguagem criada que o computador consegue entender. Então, para você conversar com o computador, você não consegue falar em português com o computador. De maneira geral, aqui em termos de programação, para você conversar com o computador, você vai precisar aprender a linguagem dele. E essa linguagem que você consegue conversar com o computador é justamente a linguagem de programação. Então, é o meio que você utiliza para conversar com o computador. Da mesma forma que a linguagem falada é o meio que a gente utiliza para conversar. Você só está entendendo o que eu estou falando aqui nesse vídeo porque você sabe português e eu estou falando português. Se eu estivesse aqui falando mandarim, provavelmente vocês não entenderiam. Nem eu entenderia porque eu não sei falar mandarim. E olha, tem um detalhe interessante aqui e muito importante.
cada linguagem de programação ela é boa para uma coisa específica. Então, você não vai aprender uma única linguagem de programação e ela vai ser boa para tudo, para todas as coisas do mundo. Não. Cada linguagem de programação é boa para uma coisa específica. É a mesma coisa que você tentar jogar bola com uma calculadora, ou você tentar fazer conta com uma bola de futebol. Cada coisa é feita ali para uma ação específica. E linguagens de programação são assim também. São feitas para coisas específicas. Então, a linguagem de programação que a gente vai utilizar, e é claro que existem linguagens de programação que são mais simples do que outras. Tem linguagens de programação que são muito mais complexas do que outras. Assim como existem línguas faladas também e escritas que são mais simples ou mais complexas em relação uma com a outra. Então, linguagem de programação, existem linguagens fáceis para iniciantes, existem linguagens que são mais complicadas para iniciantes. Isso é porque, para você fazer a mesma coisa em linguagens diferentes, você tem jeitos diferentes de fazer. E aí nessa parte começa um erro muito comum de iniciantes, que é você tentar aprender várias, porque aí você vai, obviamente, conseguir fazer muito mais coisa, né? E o fato é que isso é um erro muito grave. Por quê? Porque você tentar pulverizar o seu conhecimento aprendendo várias linguagens de programação vai fazer você aprender só de forma superficial aquela linguagem de programação. Porque você não vai ter tempo hábil suficiente para aprender todas as linguagens de programação. E até mesmo as linguagens de programações mais fáceis de aprender, por exemplo, Python, JavaScript, tem algumas linguagens de programação que são conhecidas por serem mais fáceis para iniciantes. Mas até mesmo essas linguagens, você vai precisar passar algum tempo estudando para você conseguir entender de fato o que cada uma das coisas fazem. Então não faz sentido para o iniciante perder tempo aprendendo várias linguagens de programação. O ideal é você focar em uma única linguagem de programação. E aí vem o outro ponto, que não adianta também você aprender uma linguagem de programação, qualquer que você queira, que não é muito utilizada. O importante é você focar em uma linguagem de programação que seja também amplamente utilizada. Então, esse é o caminho aí para quem está começando a programação. Aprender uma única linguagem de programação e, de preferência, uma linguagem que é muito utilizada. No nosso caso aqui, a gente trabalha muito com o JavaScript. Por que o JavaScript? Tem vários pontos, mas os principais são: o JavaScript ele é simples de entender para iniciantes, ele é fácil de começar a utilizar, ou seja, aqui nessa aula mesmo, aqui nesse vídeo, você vai começar a criar coisas novas aí usando o JavaScript. Eu vou te mostrar algumas coisas básicas. Então, você com alguns minutos ali de estudo, já consegue começar a estudar o JavaScript. É claro que não vai ser com alguns minutos que você vai aprender e nem com alguns dias. Isso vai levar um tempo maior. Mas, para você começar, é um bom ponto de partida. Outro ponto importante, e esse é o mais importante de todos: o JavaScript é a linguagem mais utilizada do mundo atualmente. E com o JavaScript você consegue fazer bastante coisa. E como eu falei com vocês antes, não existe nenhuma linguagem que você consiga fazer tudo com a mesma linguagem. Mas com o JavaScript você consegue fazer sites, que isso não é a maior parte da tecnologia, é uma das, que é onde todas as empresas precisam, né? Todas as empresas precisam de um site. Então, sites, a parte web é a maior parte aí da programação, e com JavaScript você vai conseguir construir páginas web. JavaScript é focado totalmente em páginas web. Agora, o JavaScript você consegue também construir outras coisas. Por exemplo, aplicativos de celular. Sim, você consegue construir aplicativos de celular também usando o JavaScript. Então, só de você pensar em criar sites e aplicativos como única linguagem de programação, já mostra para você o quanto ela é versátil. Agora, se você quiser, por exemplo, trabalhar com análise de dados, trabalhar com inteligência artificial, blockchain, várias coisas assim, não é bom utilizar o JavaScript, são outras tecnologias. Então, por isso que eu deixo claro para vocês que cada linguagem de programação é boa para uma área específica. Então, se você, por exemplo, gosta da parte web, gosta da parte mobile, quer aprender aí uma tecnologia que é mais utilizada, uma tecnologia que com certeza tem vagas de emprego disponível para todo mundo que aprende ela, o JavaScript é um bom ponto de partida e é por isso que a gente vai aprender o JavaScript, ok? E uma outra dúvida muito comum também é se a lógica de programação é a mesma para todas as linguagens de programação. E o fato é que cada linguagem de programação ela tem ali as suas nuances, né? Ela tem ali as suas regras específicas de escrita. Mas a lógica vai fazer acontecer aquilo tudo por trás, aí sim, elas são muito parecidas. Então, a partir do momento que você aprende lógica de programação, você já vai conseguir ter uma facilidade muito grande para adaptar essa lógica de programação, para adaptar o seu conhecimento em outras línguas também. Bom, e uma outra pergunta que você pode me fazer seria: poxa, mas por que eu deveria aprender lógica de programação? E basicamente, a lógica de programação você vai usar para praticamente tudo na sua carreira como programador. Você não vai só usar na carreira como programador, como também te ensina a pensar para a sua vida mesmo. Então, você aprender lógica de programação vai te ensinar muito mais do que ser um programador, mas também vai te ensinar a aprender a pensar na sua vida, né? E é lógico que a lógica de programação também você vai usar para 99% das coisas que você for fazer como programador. Então, você não aprender lógica de programação
e tentar ser um programador é praticamente a mesma coisa que você tentar ser um motorista e não querer aprender a dirigir. É quase a mesma coisa, porque você fica muito limitado. Você só vai ser motorista, por exemplo, de bicicleta e olha lá. E aqui na lógica de programação seria mais ou menos isso. Sem a lógica, você vai conseguir fazer coisas muito, muito básicas. Então, não vale a pena você ficar só tentar ser um programador sem lógica. Bom, então agora a gente vai para a tela do computador para você aprender aí a trabalhar com a lógica de programação, para você aprender a começar a utilizar o JavaScript no seu dia a dia. Vamos lá? Bom, e aqui eu estou com a interface do jsfiddle.net. Esse jsfiddle.net é um site, então você pode acessar aí do seu computador que você tiver, né? Da onde você quiser treinar aí o JavaScript, consegue acessar usando esse link, jsfiddle.net. E aqui, o interessante desse site é que a gente não precisa baixar nada para a gente começar a praticar. Então você consegue começar a praticar o JavaScript direto do navegador aí. Então se você estiver em outro lugar aí, fora de casa, né? Quiser praticar também, você consegue utilizando esse site, ok? E esse site aqui, ele divide tudo em 3 telinhas aqui, ó. Nesse primeiro quadrado de cima aqui, é o HTML, que é onde você vai escrever a parte de HTML do seu site, né? Aqui o CSS e aqui embaixo é o que interessa pra gente, deixei maior aqui, é o JavaScript. E aqui a gente consegue ver que está aqui JavaScript mais NoLibre, PureJS. Isso significa que eu estou usando JavaScript puro, sem nenhuma biblioteca, né? Que é o que eu recomendo você a começar aí utilizando quando você for um iniciante. Então aqui, tudo que a gente escrever do JavaScript aqui, a gente pode vir aqui em cima, clicar em Run, nesse play aqui, e a gente consegue ver aqui embaixo o resultado disso. Então, se o seu tiver desse jeito aqui, ó, como está o meu, se você clicar aqui em console, ó, aqui embaixo, ele vai abrir essa telinha aqui. O console é como se fosse uma saída. Então, quando a gente está digitando alguma coisa no código, a gente não consegue ver o que está acontecendo ali por baixo dos panos, né? Então, para a gente conseguir ver, a gente consegue falar para o JavaScript aqui para mostrar para a gente uma saída, e aí vai mostrar aqui embaixo essa saída. A gente consegue fazer isso em determinados pontos do código. Então, não é no código inteiro. Cada vez que a gente colocar ali, eu vou te mostrar, vou colocar uma palavrinha aqui específica, ele vai fazer essa saída, como se fosse uma impressora imprimindo ali para a gente alguma coisa que a gente escreveu. Então, para a gente conferir o que está acontecendo no código, a gente faz isso geralmente, beleza? E para a gente começar, o JavaScript e qualquer outra tecnologia, qualquer outra linguagem de programação, ele costuma ter palavras reservadas, que significa alguma coisa específica. Aqui no JavaScript, a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer é usar variáveis. E o que é variáveis? Variáveis é basicamente um lugar onde você consegue armazenar informações. Então, por exemplo, você quer armazenar o endereço de alguma coisa. É como se fosse uma memória aqui do computador. É literalmente uma memória. Mas pense aí como se fosse uma memória de uma pessoa, né? Você consegue aqui armazenar, eu quero armazenar o nome de um vizinho, o nome de um parente. Você vai lá e você consegue armazenar automaticamente no seu cérebro, né? No computador, a variável seria como se fosse isso. Você mostrar para o computador, você armazenar no computador ali alguma informação específica que você queira. No caso aqui, no seu código específico. Existem 3 tipos de variáveis aqui que são bem importantes, que são o var, o let e o const. Como que a gente faz para começar a programar usando JavaScript? Começar a declarar variáveis, né? Variáveis, geralmente, a gente usa essas 3 palavrinhas, var, let ou const. E como eu falei para vocês, são palavras reservadas. Então, o que é uma palavra reservada? Você não pode utilizar essa palavra em outro lugar que não seja para você falar que isso aqui é uma variável. E o que é uma variável, então? Variável, você coloca aqui a palavra reservada, no caso, var, let ou const. Já vou falar a diferença delas. E na frente você coloca qual que é o nome da sua variável. Toda variável tem que ter um nome e não necessariamente um valor. Você pode ter ou não um valor. Então, vou te mostrar as variáveis mais básicas aqui. A primeira variável seria, por exemplo, eu quero salvar o nome de alguém. Então, coloca lá, var nome. Isso aqui você criou a variável, você não atribuiu nenhum valor a ela ainda. Então, var nome é um pedaço aí de memória, vamos dizer assim, que tem um nome de nome. É como se você estivesse colocando nomes aí nos pedaços que você tem do seu cérebro, né? Pedaço de memória mesmo. E aqui, vamos armazenar uma variável, um valor para essa variável, então. É só você colocar um igual e na frente você passar o valor. E aí tem alguns tipos de valor aqui também. Primeiro, vou relembrar o que a gente acabou de falar. Var, a palavra reservada, nome, o nome da variável. Aqui, um igual, para a gente colocar o que essa variável vai receber como valor. O primeiro valor que eu quero mostrar para vocês é o string. O que é uma string? É como se fosse uma frase, uma palavra, uma letra, alguma coisa desse tipo que você queira escrever na frente aqui da sua variável. Por exemplo, nome. Eu quero colocar o nome de alguém que eu conheço. Vou colocar o meu próprio nome, José Fortes. Então isso aqui, o que eu estou fazendo aqui nesse código? O que essa primeira linha significa? O que eu estou ensinando para o computador aqui nesse código? Estou ensinando que eu estou querendo fazer uma variável que tenha o valor de nome e que ela armazene a informação José Fortes.
É assim que funciona geralmente o código. Você vai sempre ter variáveis e coisas específicas escritas aí nesse código para realizar uma ação específica. Nesse caso aqui, estou só armazenando um nome. Agora, eu poderia ter colocado aquelas outras duas palavras que eu mostrei para vocês, o let ou o const. Qual que é a diferença? O var a gente não utiliza mais atualmente. Por quê? Porque existe uma forma melhor de escrever, que é usando o let. Não vou entrar no detalhe aqui exatamente do que é bom e ruim em relação ao var e o let, porque a gente vai acabar levando um pouco mais de tempo que a gente tem disponível aqui. Mas eu quero mostrar para vocês é que o var existe, porém a gente não precisa mais utilizar, a gente não utiliza mais esse var. Geralmente a gente utiliza só let ou const. Agora, qual a diferença do let e do const? Imagina que eu vou escrever duas coisas aqui, o nome, e depois colocar, por exemplo, idade igual a, vou colocar 20. Então eu tenho duas variáveis aqui agora, ó. A diferença do var e do let é só a escrita aqui nesse momento, não precisa se preocupar em relação a outras coisas agora que você está começando. Mas basicamente o que você precisa saber é que existe o var também, que a gente não utiliza mais, existe o let e o const. Todas elas são palavras reservadas para você declarar uma variável. Então, ó, a diferença do let e do nome. Aqui está tudo igual, né? Let e const, isso não mudou, né? Nome, aqui é o nome da variável, e aqui embaixo, idade também é o nome da variável. Igual para a gente atribuir um valor, e na frente o valor que a gente atribuiu. Primeiro, aqui em cima, você consegue ver que tem aspas, né? Aspas simples aqui, nesse caso, embaixo não tem. Por que que não tem? Porque as de cima a gente chama de string. Deixa eu colocar aqui, string, que é uma palavra. Então uma string, ou seja, uma palavra, é só você armazenar uma informação ali escrita mesmo na variável. Agora o de baixo a gente chama de number, ou número. Quando é um number, ele fica assim com essa corzinha, diferente quando é números, né? A gente pode escrever o número que a gente quiser aqui e a gente não precisa das aspas. A gente não coloca aspas para número. A gente pode colocar aspas para número? Sim, mas aí ele vai deixar de ser um número e aí ele vai virar uma string também, que é uma palavra. E aí tem uma diferençazinha que eu já vou mostrar para vocês. Agora, em relação ao let e ao const. Quando a gente quiser, aqui embaixo, imagina que a gente colocou let nome igual José Forte, igual está aqui. E agora não, eu não quero salvar mais esse nome, eu quero trocar esse nome. Eu coloquei nome igual a só José, por exemplo. Beleza, isso aqui vai funcionar perfeitamente. Agora, se eu quiser trocar a idade, colocar, por exemplo, idade. Agora eu quero idade igual a 30. Olha só, o código mostrou aqui um vermelhinho. Sempre que tem uma coisa vermelha assim no código, quer dizer que tem algum erro, que tem algum problema aqui. Nesse caso, se você passar o mouse, está dizendo aqui, ó, você está tentando alterar o valor idade, mas ele é um constante. Então, ele não consegue ser alterado. E é essa a diferença entre o let e o const. O let te permite você alterar as coisas dentro do seu código sem problema algum. Já o const não. Você só pode escrever ele uma única vez e ele nunca mais poderá ser alterado. E outro ponto importante, o código ele sempre roda de cima para baixo. Então, tudo que a gente escreve aqui vai sempre rodando a linha 1, depois a 2, a 3, a 4, a 5. Desse jeito aqui é assim, né? Lá para frente você vai ver que tem algumas diferenças aí para isso também, mas agora, nesse momento inicial, o que você precisa entender é isso. Ele roda sempre da linha 1 para a linha de baixo aí, para até a última linha. Então, por exemplo, o que vai acontecer aqui? O programa, né, o computador, vai passar na linha 1, vai criar essa variável nome e receber esse valor de José Fortes. Depois vai para a linha 2, criar a variável, receber o valor de 20. Depois para a linha 4, ele vai passar na linha 3, não tem nada, né? Na linha 4, ele vai receber ele vai alterar o valor aqui dessa variável, com agora recebendo apenas José. Na linha 5 ele vai dar erro, então eu vou tirar essa daqui. Como eu falei para vocês, a gente não consegue aí alterar as constantes, beleza? Agora, ponto importante, ó. Na linha 1, o nome recebeu José Fortes. Na linha 4, o nome recebeu só José. O que isso significa? Significa que a gente está alterando o valor dessa variável. Então, se você parasse, vamos supor que a gente falasse para o código assim, ó, executa essas linhas e para aqui. Não vai para frente, para aqui na linha 4. Se a gente fazer isso, parar aqui na linha 4, o que vai acontecer vai ser que esse nome vai estar como José Fortes. Agora, se a gente deixar ele prosseguir e parar aqui na linha 6, o nome não vai ser mais José Fortes, vai ser José, porque a gente alterou esse nome aqui embaixo. Outro ponto importante, a gente não escreve assim de novo, let nome. Por quê? Porque a gente já declarou ela anteriormente. Então a gente só escreve declaração, ou seja, let, const. A gente só escreve isso na primeira vez que a gente for usar a variável. Nas próximas vezes, a gente usa apenas aqui a variável de fato sem a declaração, porque aqui o código já sabe que isso aqui é um let, porque você já escreveu lá no início. Você não precisa escrever de novo.
O const, mesma coisa, já sabe que aqui em cima é um const. Então, a diferença é que o const não consegue alterar, né? O let a gente consegue. Então, eu falei para vocês que tem uma forma da gente ver, da gente parar aqui nas linhas e saber o que está acontecendo. Essa forma é você escrever aqui no seu código console.log. Abrir e fechar aqui esse parênteses. Isso aqui significa uma coisa assim, mas eu não vou falar para vocês o que significa exatamente agora. Isso aqui é um tema um pouquinho mais avançado. E aqui dentro desse parênteses, você passa o que você quer que a impressora aqui do JavaScript imprima. O que é uma impressora aqui? Não é uma impressora de fato que vai imprimir o papel, não. Vai ser o que vai mostrar aqui embaixo pra gente no console, que eu falei para vocês que existe esse console que a gente consegue ver as coisas aqui dentro. Então, por exemplo, aqui na linha 4, eu quero ver o valor do nome. Então aqui eu passo o console.log, abre e fecha com parêntese, e aqui dentro eu coloco nome. Agora, se eu vier aqui, vou dar clear aqui, vou ver aqui em cima nesse botão que eu falei para vocês que roda o código, e eu vou clicar. Isso vai rodar o código, e apareceu aqui embaixo, ó, Running Fiddle, e depois José Fortes. O que isso significa? Significa que ele conseguiu imprimir aqui o meu nome, que estava no momento da linha 4. Então, por isso que está José Fortes e não José. Agora, se eu fizer 2, eu posso copiar essa linha aqui, ó, usando Ctrl C, e colar aqui embaixo, usando Ctrl V. Então, a gente vai ter duas linhas agora, duas impressões aqui, né? A impressão da linha 4 e a impressão da linha 8. O que vocês acham que vai acontecer agora, na linha 4 e na linha 8? Dando run aqui, a gente consegue ver que agora, ó, os nomes estão diferentes. É a mesma variável, porém com valores diferentes. Porque na linha 4, a gente imprimiu aqui o valor que a gente tinha definido na linha 1. Aí passou a linha 6, a gente definiu um novo valor, e depois, agora, o valor dessa variável é o novo, e não mais o antigo. Então, para a gente voltar para esse valor antigo aqui, a gente teria que escrever de novo. Nome igual, e aí José Fortes. A gente perdeu esse valor, né? A gente excluiu da memória esse valor, como se fosse isso. Excluímos e alteramos para o outro. Então, sempre variáveis, quando for let, a gente consegue sempre alterando elas, excluindo, adicionando, multiplicando, fazendo o que for que a gente queira fazer aí com essas variáveis, beleza? Então, eu vou apagar isso tudo aqui. Agora, a gente aprendeu aí algumas coisas diferentes. Primeiro, a gente aprendeu que a variável de cima, o let e o const, são o let para você alterar e o const para você não alterar. A gente viu também que você passar uma aspa simples aqui para o seu código vai fazer você criar uma string que você pode escrever aqui alguma coisa que você queira. Se você colocar, por exemplo, o nome José Fortes sem string, não funciona. Isso aqui vai dar erro, ó, porque não existe. Ele vai tentar achar isso aqui como se fosse uma variável e não dá. Ele não vai conseguir achar uma variável com esse valor, né? Então, não utilizem assim, só é utilizado usando let, usando aspas simples ou aspas duplas, é a mesma coisa. Se eu vier aqui apagar e colocar aspas duplas, é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma aqui no JavaScript. É a mesma coisa, beleza? A gente viu também que se a gente quiser escrever sem as aspas, a gente pode escrever se for um número, por exemplo, o 20. Existe uma terceira opção aqui ainda de variável, colocar const casado, por exemplo, igual. E aí você pode escrever aqui, para casado, por exemplo, não é string, né? Não é uma palavra. Você pode escrever sim ou não. Mas o ideal, quando é coisas assim, que você pode ser ou não ser, é você passar um outro tipo de variável que se chama booleano, que é true ou false. O que é true? True seria verdadeiro em inglês, né? A gente escreve true no código, que a maioria das coisas são em inglês, então por isso que a gente tem que escrever aqui usando o inglês. Então, casado igual a true significa que a pessoa é casada, por exemplo. Casado igual a false significa que não é casado. Então, tudo que você é ou não é, tem ou não tem, coisas desse tipo a gente não escreve nem número e nem string. A gente costuma escrever aqui o booleano, true ou false, beleza? Então, esses são os três tipos mais primitivos de variáveis que a gente tem aqui no JavaScript e são os tipos mais simples de variáveis também. É claro que a gente tem outros tipos de variáveis ainda, outras formas de escrever coisas aqui, que eu não vou passar para vocês nesse vídeo de agora, mas esses são os tipos mais simples e primitivos que a gente tem aqui no JavaScript, beleza? Agora, você pode estar se perguntando, né? Beleza, eu tenho as variáveis, eu consegui aqui declarar as variáveis, eu sei que é let, const, eu entendi aqui a parte do string, a parte do número, a parte do booleano. Agora, o que a gente pode fazer com essas coisas aqui? Por enquanto, eu só estou armazenando informação, né? A gente não está fazendo nada de lógica de fato. E é verdade, você está correto. A gente não está fazendo nada de lógica de fato ainda. E o que a gente pode fazer aqui, que são uma das coisas mais simples aí da programação, né? É você fazer operações matemáticas dentro do seu código. Então, vamos fazer, por exemplo, const soma. Ou seja, a gente vai somar dois números. Como a gente pode somar dois números? A gente pode simplesmente colocar aqui, passar um número mais outro número. Vamos passar dois números diferentes. 100 mais 200, por exemplo. Então, isso aqui, essa variável vai receber o valor dessa soma. Então, assim que a gente vai fazendo coisas aqui no computador, né? Assim que a gente vai colocando aqui soma, subtração, multiplicação, adição, todas essas coisas aqui no computador. Então, você vai aqui colocar um console.log no soma,
que vai acontecer? Esse console.log, ele vai justamente imprimir para a gente o valor que está dentro dessa variável depois de passar para essa variável, né? No caso, eu estou colocando o console.log aqui na linha 6. Se eu apertar aqui em Run, agora a gente consegue ver que veio o número 300. Por quê? Porque é o valor da soma de 100 mais 200. Você pode colocar aqui uma soma de variáveis também. Por exemplo, somar 100 mais a idade. Como que a gente usa a variável aqui? A gente passa simplesmente escrita a variável e ponto final. Então, aqui 100 mais idade é o suficiente para a gente somar aqui o 100 com o valor da idade. No caso, ele vai substituir aqui o programa, ele vai substituir esse valor aqui, esse escrita idade, pelo valor da idade, que é 20. Então, a soma que é esperada que dê 120. A gente deu um 1 aqui e olha só, apareceu então o nosso 120. Para você fazer a soma é assim, para a subtração é a mesma coisa. A gente coloca aqui o valor e, em vez de colocar o mais, a gente coloca o menos, obviamente, que é a subtração. Então, funciona também. E a multiplicação é exatamente a mesma coisa. A gente coloca aqui, deixa eu escrever aqui. Na multiplicação, a gente só passa aqui o símbolo aqui da estrelinha, né? Que seria o símbolo de multiplicação. E a divisão é a mesma coisa também. A gente passa aqui o símbolo de barra. Então, sempre são esses símbolos. A soma é o mais, subtração é o menos, multiplicação é a estrelinha e divisão é essa barrinha aqui. Você pode misturar essas coisas? Sim, você pode misturar. Você pode misturar, inclusive, o valor dessas coisas aqui. Criar uma equação, criar aqui, por exemplo, conste valores igual a soma, mais a subtração, mais multiplicação, menos divisão, por exemplo. O que vai fazer aqui? Ele vai pegar o valor dessa soma, com o valor dessa subtração, com o valor dessa multiplicação, com o valor dessa divisão, vai alterar em todos esses valores aqui esse valor e vai trazer para a gente que a conta no final. Conste valores, por exemplo, console.log valores. Aqui embaixo vai retornar para a gente todos esses valores aqui que eu nem sei qual é. E aqui embaixo no console.log valores retorna para a gente aqui o valor de todas essas etapas aqui que eu nem sei qual é, né? Está aqui 2.195, então, que é aqui a soma mais a subtração, mais a multiplicação, menos a divisão que a gente fez aqui em cima. Legal? Agora, se eu quiser saber o resto da divisão, por exemplo, eu colocar aqui conste resto igual a 3 dividido por 2. O que vai dar esse resto aqui? Será que vai dar certo? Console.log resto. Vou colocar mais um valor diferente, né? Vou colocar 11 dividido por 2, né? Que aí seria, a divisão seria 5 e o resto seria 1. Então, se a gente vier aqui e der um run no resto, olha só, deu 5.5, né? Então, ele pegou aqui, ele não fez resto nenhum. Como que eu sei o valor do resto de uma divisão? Isso aqui não é tão intuitivo quanto as outras. Para saber o resto, é só você colocar aqui o símbolo de porcentagem. Então, aqui ele traz para a gente o resto da divisão. A gente der run aqui agora, ó. Divisão de 11 por 2, o resto dá 1. Então, assim, a gente consegue saber o resto. E essas são as operações básicas aí de matemática, usando aqui o JavaScript, usando a nossa loja de programação. Bom, então agora você viu aqui como que faz operações matemáticas, ou seja, soma, subtração, multiplicação, divisão, resto. E ainda falta uma outra etapa aqui muito importante para você começar a construir coisas usando o JavaScript, que é você fazer comparações. O que seriam comparações? Por exemplo, imagina que você tem uma variável que seria a senha, conste senha, vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3. Como saber, por exemplo, se o usuário digitou uma senha e outra aqui, senha digitada, igual a 456. Ou seja, eu vou colocar aqui senha correta e senha digitada. Como que a gente faria para verificar se o usuário digitou, se a senha correta é a mesma da senha digitada, por exemplo? Isso aqui é uma das partes mais importantes aqui do JavaScript, que é a gente fazer essa comparação. Para praticamente todo site, você vai precisar, por exemplo, de comparar se a senha está correta, se a senha que o usuário digitou está correta. E para você fazer isso, a gente tem uma palavra reservada aqui, que é a mesma ideia, né, da palavra reservada do const, do let. A gente tem uma outra que é para fazer comparações. A gente tem várias para fazer várias coisas. A de comparação, a gente usa o if. Então a gente escreve aqui if, que seria como em tradução livre um se, né? E aí a gente abre aqui um parêntese e aqui a gente coloca qual que é a comparação que a gente quer fazer. Por exemplo, if senha correta igual a senha digitada. Se isso aqui for verdade, ele vai entrar dentro aqui dessas chaves e aí a gente faz o que a gente quiser aqui. Por exemplo, a gente pode colocar um console.log e aqui dentro do console.log, em vez de você escrever uma variável, a gente pode escrever também uma frase, que é só colocar as aspas simples ou duplas, da mesma forma que a gente escreve aqui as strings. Então, por exemplo, a senha
está correta. Agora, detalhe importante. A gente viu aqui em cima que usar um único igual é para a gente definir aqui o valor que está aqui dentro, certo? Então, a gente colocou que senha correta igual 1, 2, 3. Tudo que a gente colocou um igual só. Let nome igual a José Fortes. Let quantidade igual a 20. Tudo é um igual só. Então, se a gente colocar um igual aqui dentro do if, vai ficar confuso, não vai? O JavaScript não vai saber se você quer adicionar um valor na senha correta ou se você quer comparar alguma coisa. Por isso que a gente não usa só um igual para fazer comparação. A gente usa 2 iguais ou até mesmo 3 iguais. Já vou explicar a diferença para vocês. Então, se a gente quiser comparar alguma coisa no JavaScript, a gente não pode utilizar um único igual, porque ele vai confundir e achar que a gente está atribuindo valor para uma variável aqui dentro. Então, sempre que você tiver comparação, você utilize 2 iguais para você comparar. Se um é igual ao outro, 2 iguais. E aqui a gente tem um console log, a senha está correta se a senha for igual. Deixa eu dar um run aqui. E não vai mostrar nada porque a senha é diferente, né? 1, 2, 3 e 4, 5, 6. Então vamos trocar aqui, ó. 1, 2, 3 na correta e na digitada. Agora é igual, ó. A gente está vendo visualmente que é igual. Se eu vier aqui e apertar run, agora apareceu aqui escrito, a senha está correta. Agora, e se a senha não fosse a mesma? Igual a gente estava fazendo, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não são iguais, ó. Como que a gente conseguiria mostrar alguma coisa se a senha não fosse igual também? A gente tem mais uma palavra reservada no JavaScript para isso, que é o else. Então, o que acontece? If, senha correta igual a senha digitada. Se isso aqui for verdade, ele vai entrar dentro dessas chaves aqui e executar o que está aqui dentro. Pode ter outra variável aqui, pode ter o que você quiser. Se não tiver igual, aí ele entra dentro do else aqui e você consegue mostrar, por exemplo, que a senha está incorreta. Beleza? Então, o if é para você fazer a comparação, o else é a negação da comparação, ou seja, a comparação, se não for verdade, entra no else. Se for verdade, entra no if. É basicamente isso. Então, dando um run aqui, agora está aqui, ó, a senha está incorreta. Então, se eu voltar aqui para 1, 2, 3 e der um run, a senha está correta. Agora, um ponto importante. Você lembra que eu falei para vocês aqui a questão da string e a questão da palavra, certo? Então, aqui a gente colocou uma palavra que só tem número. E a gente colocou isso dentro aqui das aspas simples, ou seja, ela é uma string, não é um número. E se eu fizesse a senha correta igual a 1, 2, 3 em palavra e a senha digitada igual a 1, 2, 3 em número, isso aqui está igual ou não está igual? Talvez algumas pessoas falariam, está igual. E algumas outras pessoas falariam, não está igual. Os dois estão certos no fim das contas, né? Depende do ponto de referência. Ou seja, se o valor bruto for igual, ou seja, 1, 2, 3 de cima como string e de baixo 1, 2, 3 como número, são valores brutos, né? Se isso aqui for igual, tá tudo bem. Se você quiser identificar isso aqui como igual, tá tudo bem. Se você achar que isso aqui não tá igual porque um usa aqui as aspas e o outro não usa, também tá tudo bem. Você pode falar para o JavaScript o que você quer que ele compare para você. Por exemplo, se a gente deixar desse jeito, com 2 iguais só, senha correta igual a senha digitada, e der one, ele está dizendo que está correto. Mesmo que uma tenha as aspas simples e a outra não. Agora, se a gente colocar 3 iguais, ele vai comparar, inclusive, isso. Se um tem aspas simples, ou seja, se um é string e se o outro não é. Então, se você quiser comparar, falar que não, eu quero que seja igual só se os dois tiverem o mesmo tipo também. A gente coloca 3 iguais. Geralmente, a gente usa 3 iguais, tá? Então, agora, ó, está incorreto. É o mesmo valor bruto, porém, o valor aqui, um usa aspas e o outro não. Então, ele diz que não está correto. E porque a gente colocou 3 iguais aqui, a gente voltar para 2, ele vai dizer que está correto agora. Ok? Outro detalhe muito importante aqui de você fazer essa verificação, né? Verificar se a senha está incorreta, está correta. Por exemplo, você consegue medir aqui, consegue verificar a questão do tipo e tudo mais, né? Tá tudo bem. Mas, imagina que você queira somar esses dois valores se estiver correto. Ou seja, eu quero somar isso aqui, const soma senha, seja lá por que motivos, né? É só para mostrar para vocês. Eu vou fazer senha correta mais senha digitada. Deixa eu aumentar um pouco aqui a tela. Pronto, para ficar mais fácil para vocês enxergarem aí. Então, se a senha for correta, eu quero somar aqui as duas, a correta e a digitada, e fazer um console.log nessa soma senha. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Vai somar 2, 4, 6, vai ficar 2, 4, 6, será? Vamos ver. Vamos dar um run aqui. Olha o que aconteceu. Ficou 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que loucura é essa, né? O que aconteceu aqui? E aí que entra
a parte dos tipos. Porque se um tipo é uma string, ou seja, está aqui dentro das aspas simples, e outro tipo é um número, ele não soma matematicamente, como a gente está fazendo aqui. Aqui tudo é número, tá vendo? Tudo é número, ó. Não tem string. Então, se você não é número, ele soma, ele só adiciona um depois do outro. Então, por isso que ficou 1, 2, 3, 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3 de cima e 1, 2, 3 de baixo. Ele não soma o valor dele. Para a gente somar as coisas, precisa ser aqui números. Então, agora se a gente colocar dois números, ficou 2, 4, 6, do jeito que a gente imaginava, né? Se os dois forem string, o que vai acontecer? A mesma coisa, vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, essas coisas de tipo aí que pode interferir no resultado do seu programa, né? Por isso que é importante a gente verificar aqui com 3 iguais, para a gente ter certeza aí se o tipo é correto também e fazer as operações que a gente queira fazer aqui no nosso código, beleza? Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que você tenha entendido um pouco mais aí sobre JavaScript, sobre lógica de programação. A ideia desse vídeo era ser um vídeo bem mais simplificado mesmo, para você que está começando agora conseguir pegar aí o jeito do JavaScript, começar a pegar aí como é que faz para poder construir códigos usando o JavaScript e pegar a lógica de programação também. É claro que a gente começa bem do início, a gente começa devagar e vai crescendo aí ao longo do tempo. Lógica de programação é uma coisa que precisa de muita prática, então te recomendo fortemente a praticar bastante, a estudar bastante e a ver outros vídeos meus aqui no canal, que tem vários exercícios práticos aí, tem várias dicas, várias ideias aí para vocês aprenderem mais o JavaScript e aprender mais a lógica de programação, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, você gosta desse tipo de assunto, você gosta desse tema, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e me seguir em todas as outras redes sociais. Eu tô lá no Instagram, tô no Facebook, no TikTok, é só passar lá e me seguir, procurar por Seja Dev, os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo também. Tô esperando seu comentário também, me diga aqui embaixo o que você achou, me diga o que você quer saber, suas dúvidas, vou estar aqui para responder vocês e muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço, tchau!